Gravando, estou começando a gravar aí. Professor, ir resolvendo os exercícios do livro, do Corme, também são bom preparo para a prova? Claro, porque eles são mais teóricos, normalmente sobre propriedades dos algoritmos do que sobre a criação deles em si. É verdade, mas é bom dar uma olhada, mas criação de algoritmos realmente mais na lista de exercício. Gente, tem algum exercício que vocês querem que eu faça? A Carol me passou 2 exercícios por e-mail, eu respondi para ela, não sei se ela ficou satisfeita com as respostas. Um deles ela disse que sim, o outro eu ainda posso explicar mais, mas eu poderia passar esses problemas aqui para vocês. Ou a gente pode fazer outro exercício da lista. O que é que vocês preferem? Hein? Vocês estão me ouvindo aí? Boa tarde, estamos sim, professor. Tá bom. Eu vou desligar aqui minha câmera para não consumir tanta internet, tá? Eu posso dar uma passada aqui na lista de exercícios de novo. Eu acho melhor vocês me dizerem o que é que vocês preferem. Pode falar sobre o 15 da lista. Eu vi a resolução algébrica, mas não usando árvore, tá? O 15 da lista. Certo. Questão 15. O algoritmo do chiasmo mínimo visto em sala de aula ainda seria θ de n se tomássemos grupos de 3 elementos, ao invés de 5, e se fossem grupos de 7 elementos. Justifique pelo método da árvore de recursão. Tá bom. Vamos lá. Espera aí. Então vamos lá. Ó. Como é que funciona o algoritmo lá, né? O algoritmo tem lá uma recursão que é a seguinte: t de n é igual a t de n sobre... Antes de explicar isso, deixa eu... É melhor explicar a ideia geral do algoritmo, né? Nós recebemos lá um vetor, eu não sei como é que é a letra que a gente chama, acho que é a letra S, né? Um vetor S, aqui cheio de elementos, tá? O vetor das... Esse aqui é o algoritmo de seleção, tá? Do chiasmo mínimo, tá? Seleção do chiasmo mínimo. Aí como é que o algoritmo procede? Ele faz uma divisão em elementos, de 5 em 5 elementos, tá? Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos colocar assim. Certo? Então aqui dentro, ele faz grupinhos de 5. 1, 2, 3, 4. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4. Agora, 1, 2, 3, 4. 4 divisórias, 5 elementos, né? 1, 2, 3, 4. São 5 elementos aqui. 1, 2, 3, 4. 5 elementos aqui também. 1, 2, 3, 4. 5 elementos aqui também. A partir daí, o algoritmo faz o quê? Ele monta um vetor mzão, tá? Com a mediana desses 5 elementos, né? Então, ele pega, como são 5 elementos só, ali, grupos de 5 elementos só, ele consegue ordenar cada um desses elementos, ordena esses aqui, só esses, ordena esses daqui, só esses, ordena só esses aqui, tá? Então, deixa eu colocar uma seta para frente para deixar claro que o algoritmo ordena esses 5 elementos, ordena esses 5 elementos, ordena esses 5 elementos. Quanto tempo eu gasto para ordenar 5 elementos? É um tempo constante, né? Sei lá, tempo 20, ou tempo 40, não importa, é um tempo constante, tá? Eu ordeno 5 elementos. Para cada grupinho de 5 elementos, eu gasto um tempo constante. Como eu tenho n sobre 5 desses grupos, vezes um tempo constante, vai dar um tempo ordem de n, para ordenar os grupinhos de 5 elementos. Não estou ordenando o vetor inteiro, só os grupinhos. A partir daí, eu pego esse elemento do meio, né? E copio aqui no vetor M, o elemento do meio, que é a mediana do grupinho, tá? De 5 elementos. É assim que o algoritmo funciona, né? Ok? Então, a gente faz isso. Aí, o que é que acontece? Ele gera um algoritmo, ele chama o algoritmo recursivamente para descobrir o pivô X
não, a mediana, deixa eu escrever aqui em texto mesmo, eu perco menos tempo, a mediana x de m, né? X é a mediana das medianas, as medianazinhas desses grupinhos de 5 elementos. X é a mediana do vetor m, não do vetor s, tá? Beleza. Aí o ponto é o seguinte, esse x vai ser usado como pivô no algoritmo lá do partição, né? Tá? Aí ele chamado lá o pivô para dividir o vetor de um jeito inteligente, tá? Ok? E aí o que é que acontece? Uma vez que a gente chama o partição, deixa eu escrever aqui, após o partição, após o algoritmo partição com pivô x no vetor S, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai identificar o pivô, que posição ele aparece. Então, como é que o algoritmo, o que o algoritmo pede, né? Eu devia ter dito isso no início. Ele é passado um valor k, né? Ele quer o késimo mínimo do vetor S, tá? Aí o que acontece? Aí ele agora, depois do partição, deixa eu colocar em vermelho para deixar claro que é o vetor S, após o partição, aí digamos que ficou bem aqui, o pivô, né? O X na hora da partição ficou bem aqui, digamos assim. Esse aqui vai ser uma certa posição, eu não lembro que letra eu usava lá, vou chamar letra Q, não sei se era Q mesmo, tá? Certo. Então, aqui, o x ficou na letra Q, na posição Q do vetor S, tá? E agora, aí eu observo se o K que eu estou pedindo está relacionado com o Q. Se estiver, então x é a minha resposta. X é o késimo mínimo. Se o K deveria estar antes, então eu vou chamar recursivamente aqui, na primeira metade. Se não, chamo na segunda metade. Recursivamente, tá? E aí muda o valor de K nessa recursão. O algoritmo é assim, está lá na aula e tudo mais, tá? Então, agora eu expliquei tudo isso aqui, porque eu preciso dessas figuras para explicar a recorrência, né? Então, vamos lá. Qual é o tempo do algoritmo? O tempo do algoritmo, T de N, o vetor S tem N elementos, tá? N elementos. Primeiro, a gente chama o algoritmo da mediana sobre o vetor M. E o vetor M tem 1/5 dos elementos de S, porque está pegando um elemento para cada grupo de 5. Então, ele chama para 1/5 do vetor. O algoritmo da mediana também é um algoritmo de seleção. Então, está sendo chamado recursivo. Por isso que aqui eu estou usando a letra T do tempo do mesmo algoritmo. Tá bom. Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte. Ele vai chamar para um dos pedaços. Então, vamos considerar o pedaço maior. No pior caso, ele vai ser chamado para cá ou vai ser chamado para cá. No pior caso, é o tamanho maior, né? A gente argumenta que esse maior pedaço tem tamanho, eu não me lembro mais qual era o valor, era 7n sobre 10, né? Isso, 7n, no pior caso, né? 7n sobre 10. Por que era 7n sobre 10? Né? 7n sobre 10, porque um outro pedaço, o menor pedaço será 3n sobre 10. Por que o argumento é esse? Que o menor pedaço é 3n sobre 10. Vamos lá. Olha só, o x é a mediana do m, tá? Então, metade dos valores de m, do mzão, são menores ou iguais a x, tá? Deixa eu escrever isso aqui, ó. Esse argumento aqui é importante. Pelo menos, vamos colocar aqui o tamanho do m. M sobre 2 elementos de m, né? São menores ou iguais a x.
e pelo menos, eu vou tirar esse pelo menos daqui, para não confundir. Tá, vamos lá. E M sobre 2 elementos de M, o vetor das medianas, né, é maior ou igual a X. Por quê? Porque o X é a mediana, tá? Do Mzão, do vetor M. Tá. Só que é interessante o seguinte, ó, metade são menores ou iguais a X. Tá? Se o X é um desses que ele é menor, né, ó, se esse aqui, digamos, esse aqui é um elemento que é menor do que X, além disso, ainda tem dois elementos, além dele, que são menores do que o X também. Então, é ele e mais 2. Então, daria 3. Então, pelo menos 3n sobre 10 aqui, né? Porque para cada um, vamos lá, 3m sobre 2, né? Só que o tamanho do m é n sobre 5. Então, vai ficar 3n sobre 10, tá? Lembra, o tamanho do m é igual a n sobre 5, né? Porque o vetor m, eu peguei o n e dividi em grupos de 5 elementos, tá? Então, 3n elementos de n de S, quer dizer, são menores ou iguais a x. O mesmo argumento, se eu pego um elemento aqui que é maior ou igual a x, então ele e esses outros três aqui também são maiores ou iguais, tá? Então, vamos lá. 3n sobre 10 elementos de S, que é um S, tá? São maiores ou iguais a x. Isso significa que na divisão, usando o x como pivô, o pivô vai estar num lugar aqui dentro. Aqui vai ter um espaço de 3n sobre 10, que é um 3n, e aqui um espaço de 3n sobre 10, garantido. Tá? Ou seja, se o pivô cair no pior caso aqui, qual é o tamanho desse pedaço maior? 7n sobre 10. E se ele cair aqui, qual é o pedaço maior? 7n sobre 10. Tá? O argumento é esse. Pronto. Eu espero que isso tenha ficado claro lá na aula. Aí, daí nós chegamos nessa recursão. Beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa se fosse 7 elementos. Agora deixa eu colocar aqui de outra cor. Se fosse 7 elementos, né, grupinhos de 7 ao invés de grupinhos de 5, eu ia fazer uma chamada recursiva. Aqui seria n sobre 7, né? Tá? E aqui, ao invés de 7n sobre 10, seria como? Ó, metade m sobre 2. Aqui seria 3, ao invés de 3, né, para cada grupo de 7 elementos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, eu tenho esse cara aqui, é o cara do meio. Então, eu tenho 4, né? Aqui, ao invés de 3, seria 4. Ao invés de 10, seria n sobre 7, sobre 2 seria sobre 14. Tá? Então, aqui na conta seria, deixa eu reescrever aqui, se fosse 7, t de n igual a t de n sobre 7, mais t de, aqui fica 4n sobre 14, né? Aí, n menos isso daria 10n sobre 14. 10n sobre 14 é 5n sobre 7, tá? Mas, é claro, o tempo do particione. Faltou aqui o O de n, né? Mais O de n, o tempo do particione. Beleza. Isso se fosse 7 elementos. Agora, vamos pensar se fosse 3 elementos. Se fossem 3 elementos, aqui seria t de n sobre 3, né? Vocês estão vendo a minha tela ainda aí, gente? Não, né? Estão me ouvindo, né? Então tá, deixa eu voltar lá. Eu estou falando sozinho aqui. E aí, sendo grupinhos de 3 elementos, eu tenho 3 elementos só. 1, 2, 3. Aí eu tenho 2 menores ou iguais e 2 maiores ou iguais ao pivôzinho, a mediana do grupinho, né? Então, aqui, ao invés de 4, antes era 3. 4, agora vai ser 2, no caso de 3 elementos. E aqui, no caso de 7, seria n sobre 7, né? Agora, no caso de 3, seria n sobre 3.
tá? N sobre 3. Como eu dividi por 2, porque ele está dividido por 2, fica N sobre 6. Então, fica 2N sobre 6. Aqui, ó, 6, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10, 7 vezes 2, 14. Aqui, 3, aqui 4, aqui é 2. 2 sextos. N menos isso dá 4 sobre 6, que é a mesma coisa que 2 terços. Então, ficaria T de N é igual a T de N sobre 3 do pré-processamento, mais 3 de T de 2N sobre 3, que é a recursão, mais O de N. O pré-processamento aqui é para descobrir o X, né? Pronto. Essas seriam as contas. Isso aqui para 7 elementos e isso aqui para grupinhos de 3 elementos. Ok? Agora, eu acho que o rapaz quer que eu resolva isso aqui, né? Eu imagino, pela árvore de recursão, né? Então, vamos lá, rapidinho. Então, aqui N. Aqui tem uma chamada para N sobre 7. E aqui uma chamada para 5N sobre 7, né? 5N sobre 7. E tem um gasto aqui, uma constante C vezes N, que é esse tempo aqui do particione, tá? Uma constante C vezes N. Nesse nível aqui vai ficar o quê? Esse aqui vai ser Cn sobre 7. Aqui vai ser C 5N sobre 7. Vai ficar C vezes 6N sobre 7. Certo? Tudo bem? É o tempo desse mais o tempo desse. Esse daqui vai ter uma chamada para N sobre 49. Esse aqui uma chamada para 5N sobre 49. Esse aqui uma chamada para 5N sobre 49 também. Esse aqui é uma chamada para 25N sobre 49. Esse aqui tem um gasto não recursivo de Cn sobre 49. É o tempo do particione lá, né? Aqui C5N sobre 49. Aqui C5N sobre 49. Aqui C25N sobre 49. Se eu somar aqui, ó, 5 mais 5, 10. 10 mais 25, 35. Mais 1, 36. C vezes 36 N sobre 49. Veja, aqui está tendo um padrão já, né? Vocês já perceberam. Aqui vai ser como? 6 ao cubo. Melhor fazer assim, né? 6 sobre 7 ao cubo vezes N, tá? E aqui no próximo, 6 sobre 7, a quarta, tal. O tempo é basicamente a soma desses níveis aqui, né? Tá? Então, T de N é da ordem, posso dizer assim, né? Que é da ordem, vou botar um O maiúsculo mesmo, é Ozão da soma desses níveis aí, né? Soma do K igual a 1, vamos chamar K não, para não confundir com aquele outro K, vou chamar de I igual a 1, na verdade igual a 0, né? O nível 0, até infinito, eu vou já, como eu sei que é uma PG decrescente, eu vou colocar infinito aí, C vezes 6 sétimos elevado a I vezes N. Isso aqui dá ordem de... Esse C é constante, não importa para a notação assintótica, né? Então, vou ignorar esse C. O N pode sair do somatório, e uma somatória infinita aqui. Então, é uma soma de um PG decrescente infinita, é 1 sobre 1 menos a razão. Isso aqui vai dar 7, esse valor. Então, dá ordem de N, tá? Ordem de N. Tudo bem? No caso do N sobre 3, não vai funcionar isso, porque aqui o N vai em N sobre 3 e 2N sobre 3, que é um 3, tá? Aqui, ó, N sobre 3, 2N sobre 3. O gasto não recursivo aqui é uma constante vezes N. Aqui vai ser o quê? Vai ser Cn sobre 3 mais C 2N sobre 3. Vai ficar Cn também. Aqui é um problema, né? Aqui antes, ó, estava uma PG decrescente. Aqui não vai ser PG decrescente, vai ficar igual. Aqui, vou fazer só mais um nível para deixar bem claro. N sobre 9, 2N sobre 9,
Aqui também 2n sobre 9. Aqui 2n, não, aqui 4n sobre 9. Quando eu somar, 1 mais 2, 3 mais 2, 5 mais 4, 9. 9n sobre 9 vai dar cn também. O próximo, cn. O próximo, cn. Essa árvore, ela tem altura, uma altura máxima e uma altura mínima. Essa daqui vai ser log de n na base 3. Esse ramo mais alto, log de n na base 3. Né? E esse ramo mais baixo, log de n na base 3 meios, né? Porque ele está dividindo, está multiplicando por 2/3, é a mesma coisa que dividir por 3 meios, né? Multiplicar por 2/3 é a mesma coisa que dividir por 3 meios. Não importa, de qualquer modo, no pior caso, pensando que a árvore fosse toda com essa altura log de n na base 3 meios, isso daria ordem de n log n, tá? Ou seja, não dá ordem de n, daria n log n. Então, é por isso que o algoritmo não usa grupinhos de 3 elementos, usa grupinhos de 5 elementos. Mas com 7 elementos também funcionaria, né? Mas 5 é o menor número ímpar que funciona. 3 não funciona, dá n log n. Mas 5 dá certo. Ficou claro, Emanuel? Em pesquisa, o ideal seria verificar a resposta da árvore de recursão usando o método de substituição. Sim, o mais correto é, depois de fazer a árvore de recursão, você aplicar uma indução, né? Faz lá um método de substituição para ver se dá certo. Mas aqui a gente assume que esse passo já está subentendido. Então, a árvore já está mais ou menos suficiente, tá? Mas para ser mais formal, eu teria que fazer prova por indução, mas aqui eu não estou pedindo isso. Mais alguma dúvida? Bem, se ninguém tiver dúvida, só tem as questões da Carol que são mais difíceis. Eu vou para as da Carol ou faço mais alguma? Por mim, pode ir. Tá bom, vamos lá. Então, uma das questões que a Carol me passou foi essa daqui, né? Que era dado um conjunto de retas, tá aqui, tem as retas vermelhas, as retas azuis. No início, as retas não tem nenhuma cor, tá? É passado um monte de retas. Cada reta é identificada como tem um fator, a reta YI, né? Tem um fator, como é que chama? Coeficiente angular, né? AI vezes X mais BI. Tá? Então, cada reta é identificada por dois termos, o AI e o BI. Tá? Ok. Aí eles querem saber o que é visível de uma pessoa que está aqui em cima, né? Digamos, tem um cara aqui olhando, é uma questão mais de computação gráfica, né? Eu não sei se é a área dela, a Carol. Carol, tu faz o quê, Carol? É computação gráfica. Pronto. Então, é mais da área dela aí, né? Então, a pessoa olhando aqui de cima, quais retas que ela vê, né? Ela vê a reta 1, ela vê a reta 2, ela vê a reta 5, a reta 3 e a reta 4 não são vistas, né? Ela vê a reta 5, ela vê a reta 7 e a reta 8. A reta 6 também não é vista. Ó. Então, só é vista a reta 1, 2, 5, 7 e 8. Então, o problema é, dadas essas retas, encontre as retas que são vistas por cima, tá? Lá do infinito, lá para cima, ok? Tudo bem. Dá para fazer algoritmos de tempo n ao quadrado para isso, né? É mais ou menos tranquilo, mas o problema pede um algoritmo n log n. Aí já é um pouco mais complicado. Aí tem que usar divisão e conquista mesmo, tá? Para fazer um algoritmo n log n para isso. Então, o que o algoritmo faz? Ele primeiro divide as retas na metade por ordem do coeficiente angular. Então, tá aqui, eu já fiz aqui as retas vermelhas, são as de menor coeficiente angular, e as retas azuis são as de maior coeficiente angular, tá? 5, 6, 7, 8. Ok?
Aí chama recursivamente para um grupo e depois para o outro. Então, ele ordenou pelo coeficiente angular, né? E agora faz recursivamente para um lado. Quando fizer recursivamente para um lado, a gente vai ver que a reta 3 está fora. Aqui, olhando só as vermelhas, ó, a gente vê a 1, a 2 e a 4. Né? Ok? Então, a 3 está fora. Então, recursivamente do primeiro lado. Recursivamente do segundo lado, todas são vistas. Aqui a 5 é vista, eu acho. Não, a 6 não é vista. A 5 é vista, a 7 e a 8. A 6 não é vista. Ó, recursivamente, só nas azuis, o 6 não é visto. Pronto, essa foi a parte de divisão, né? E conquista, né? Dividir, ordenei pelo coeficiente angular, né? Dividir na metade. Agora vamos lá para a parte de conquista. Descobri que a 3 no primeiro grupo está fora e no segundo grupo a 6 está fora. Tá? Agora vem a parte de combinação. Quando o algoritmo ele retorna essas retas, ele retorna também dizendo quais são os pontos de conexão. Aqui, ó, ele diz assim: os pontos de conexão aqui são esses aqui. Ele fala, ó, aqui é a reta 1, aqui é a reta 2 e aqui é a reta 4. É isso que ele fala, basicamente, né? Então, basicamente está dizendo aqui, ó, aqui antes desse ponto, eu estou vendo a reta 1. Aqui entre esse ponto e esse aqui é a reta 2. Aqui é a reta 4. Tá. Isso para as azuis. Agora vamos para as para as vermelhas, quer dizer. Agora vamos para as azuis. Ele vai entregar o quê? Ele vai entregar esse ponto aqui e vai dizer, olha, antes desse ponto é a 5, depois desse ponto eu vou ver a 7 e depois desse ponto eu vou ver a 8. É isso que ele diz, né? Tá. Aí agora o que vai fazer? Então nós temos esses pontos especiais aqui, dessas conexões, né? E a gente coloca eles em ordem, já está em ordem, esse, depois ele, né? Colocando em ordem aqui. Esses 4 pontos de conexão. Agora vamos fazer a combinação. Então ele olha para esse ponto, qual é a reta dessas retas que estão aparecendo aí? Que é 1, 2, 5, 7, 8, né? Não, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Qual é a mais alta aqui? Nesse ponto aqui. Aqui é a 1 e a 2 juntas, né? Certo. A gente faz uma busca para descobrir. Nem precisaria muito. Na verdade, precisa sim, porque poderia ter uma reta azul passando por aqui, assim, né? Se tivesse uma reta azul aqui, ó, aí já lascou, né? Então, a reta 1 sempre é vista e a reta 8 sempre é vista, sempre. A de menor coeficiente angular, a de maior coeficiente angular sempre é vista. Mas se tivesse uma reta aqui, né, desse jeito aqui, pronto, só seria vista a 1 e a 8 aqui, por exemplo, se a 8 fosse essa, né? Tá? Então, a gente olha, quem é a reta mais alta nesse ponto? Aí, nesse momento, a gente tem que fazer uma busca entre as retas, né, e descobrir qual é a reta mais alta. E aqui a gente descobre que é a 1 e a 2, tá? Aí agora a gente vem, então, estamos aqui na 2. Pronto, esse aqui é o meu marcadorzinho, estou marcando aqui. Aí agora a gente vem para esse ponto. Agora eu vou olhar da 2 em diante. Então, olha, a 2, tem a 4, aí eu encontrei a 5, ó, a 5 está mais alta do que ela, né? Então, a 5 está mais alta do que a 4 aqui, ó. Isso indica o quê? Que a 4 está fora, né? Quando eu encontrei esse ponto aqui, me indica o quê? Que a 4 está, né, não está sendo visível aqui. Então, deixa eu riscar diferente aqui, para indicar que foi riscado agora na combinação, né? A partir daqui, como eu sei que 4 é a última vermelha, as outras eu não preciso olhar, tá? Mas se tivesse mais vermelhas, eu teria que olhar, que poderia... Pior que não poderia não, né? Não poderia... Teria uma vermelha assim? Poderia ter... Poderia sim, poderia. Mas não teria acontecido isso que aconteceu aqui da 4 ser eliminada, tá? Mas poderia ter uma reta aqui, passando aqui por cima, né? Mas o ponto é que o algoritmo vai seguindo essa ordem, sem ficar voltando e descobrindo, ó, nesse ponto, quem é a mais alta? Aí ele olha, olhando para frente, ele descobre, olha, é a 5, está mais alta que a 4. Ah, então a 4 está fora. E a partir daí ele vai seguindo essa ordemzinha, olhando esses pontos,
e consegue descobrir quem é a reta mais alta, né? Está lá em inglês escrito the uppermost, né? E descobre que as retas que estão dentro. Então, aqui nessa solução seria a 1 a 2, a 7 a 8, tá? Então, a 5 também, a 5 também. 1, 2, 5, 7, 8. Tá bom? Essa parte realmente a Carol me colocou é a mais difícil, né? Descobrir essa parte da combinação. Porque poderia dar n ao quadrado se eu tivesse que ficar indo e voltando, olhando todas as retas com a mais alta ali. Mas eu não preciso olhar para trás, por isso que é O de N, essa parte de combinação. E aí deixa o algoritmo rápido, né? Porque aí, ao mesmo tempo lá do merge sort, né? T de N, eu faço duas chamadas recursivas para metade do número de retas. N é o número de retas, né? E depois eu gasto um tempo O de N nessa combinação das duas soluções. Isso aqui é ao mesmo tempo do merge sort, né? Que dá N log N. É a mesma recursão lá do merge sort, tá? Ok? Perfeito. Outra questão que ela me passou foi aqui, agora deixa eu me lembrar, né? Peraí que agora, para entender essa questão, ela mesma tinha dito que era importante. Agora eu estou vendo aqui teu e-mail, Carol, você não acha ruim não, né? Deixa eu me lembrar aqui como era o problema, né? Peraí, que agora eu já me esqueci. Como é que é? Ah, sim. É do mínimo local, tá. Aí precisa mostrar essa outra solução? Seria bom, né? Vocês têm outra questão não para fazer? Essa aqui também é um pouco mais demorada. Se alguém tiver alguma dúvida que queira tirar, pode interromper aí, antes que eu comece a próxima. Ninguém quer, não? Então tá bom. Então, vamos lá. Estão me ouvindo aí, né, gente? Alô? Tem alguém aí? Estou falando sozinho? Opa, Estamos. eu tava com o microfone mudo, mas eu Perfeito, tô tá bom. escutando. Então vamos lá. Ó, a questão é a seguinte, ó. Considere uma árvore binária de 2 elevado a d menos 1, n, né? Número de elementos. Cada nó tem um número real e você quer um mínimo local. O que é um mínimo local? É um elemento que todos os seus vizinhos são maiores do que ele. A gente assume que todos os elementos são distintos, tá? Você recebe a árvore binária, você não sabe todos os valores a priori, você tem que descobrir um mínimo só, né? Deixa eu só me lembrar aqui. How to find a local minimum. Você quer descobrir um mínimo local, não é todos os mínimos locais. E você tem que fazer isso, você tem que chegar lá no vértice e perguntar para ele, tá? E você quer fazer no máximo log de n consultas. Você não pode olhar todos os elementos do vetor, tá? Tá bom. Então, essa aqui da árvore binária, eu me lembro que era mais tranquilo. Vocês estão vendo aqui minha tela? Então, né? Responda aí, por favor. Ainda estou apresentando, né? Às vezes falha. Deixa eu ver aqui. Estou apresentando ainda direitinho. Então tá. Então vamos fazer aqui um exemplo bem rapidinho. Sei lá. 1, aí aqui 2, aí aqui 3, aí aqui, sei lá, 4, aqui 5, aqui 6, aqui 7, aqui 0, aqui 7, 8, 9, aqui 10, aqui 11, aqui 0, aqui 2 e 3. Deixa eu exagerei muito aqui nessa árvore. Vou deixar o 11 aqui. Vou só mudar esse 6 para esse 0 aqui, tá? Pronto. Vou colocar o 0 bem aqui. Aqui eu vou colocar o 6. Aqui o 12, o 13 e o 14, tá? Então a árvore é assim, né? Essas ligações aqui.
Quem são os mínimos locais aí que vocês conseguem ver? Eu só consigo ver o 1 e o 0. Tem outro? Acho que não, né? O 1 e o 0 são os únicos mínimos locais. Então eu vou tirar o 1 também para deixar só o 0 como mínimo local. Eu coloco aqui, boto um 4, não, eu posso botar aqui um 15. Se eu botar um 15, o 2 vira mínimo local, né? Não tem jeito, né? Eu não queria que o 1 fosse mínimo local. Eu vou ter que botar aqui um 15. Peraí. Aí 2, 4. Aí aqui eu vou botar 1. Vou botar um bem aqui. Aí no lugar do 5, tá? Vou botar um bem aqui. E tá bom esse exemplo. Então só temos dois mínimos locais, o 1 e o 0, tá? O ponto é o seguinte, a gente começa da raiz, o algoritmo, né? Você pega 15 e vai para e observa. Ele é um mínimo local? Não é, né? Então, se um elemento ele é mínimo local, é porque todo mundo ao redor dele, né? Aqui, como no caso do 0, todo mundo ao redor dele é maior. Se um elemento não é mínimo local, tem alguém que é menor do que ele. Aqui no caso o 15, tem dois menores. Então você vai na direção do menor deles, aqui no 2, tá? Certo? Vou aqui na direção do menor deles. Nesse ramo aqui vai ter um menor elemento, tá? O menor elemento, se eu vou acabar descobrindo um menor, que vai ser um mínimo local, como os elementos são todos diferentes, né? Então esse 2 aqui, ele é mínimo local? Não é mínimo local. Por quê? Porque tem um 1 aqui, então ele vai na direção do 1. Se tivesse um 0 aqui, ele iria na direção do 0 também. Aí o 1 chega aqui e identifica que o 1 é mínimo local, tá? Se ao invés desse 2 aqui tivesse o número, sei lá, 5, aí ele iria por aqui, depois iria para cá, chegaria no 0, tá? Então o algoritmo é assim, tá? Esse Professor, algoritmo... Oi. não tem como acontecer por acaso, no caso que tivesse o 15, o 2, só que em vez do 1 fosse, sei lá, um número... Não tem como ele ir para um lado da árvore que não tenha mínimo local? Tipo, ele começa... Ele ir para o lado que tem o menor número, mas é aquela árvore toda não tem mínimo local? É impossível acontecer Não isso? tem. É impossível. Por quê? Presta atenção. Por quê? Porque vai ter que ter um elemento mínimo lá, né? Olha só, o 15, ele pegou os dois menores. Ó, dos dois filhos aqui dela, ele foi para o menor, foi para o 2. Então, se o 2 não é o menor número desse conjunto todo, é porque se ele não for menor, se ele for menor desse grupo aqui, ele é um mínimo local, certo? Se tiver alguém menor do que ele vai acabar chegando lá. Ah, ok. Porque o que garante é porque ele sempre vai pelos menores, né? Ele vai no menor. Então, se o 2 não é mínimo local, o que acontece? Um dos filhos dele vai ser o quê? Menor do que ele. Aqui 1. Se esse 1 não é mínimo local, o que vai acontecer? É que tem alguém, um filho dele que é menor do que ele, o 0. Ah, esse 0 não é mínimo local, então vai ter alguém que é menor do que ele, menos 1. Uma hora isso vai ter que acabar, tá entendendo? Eu vou chegar no menor valor, acabo podendo chegar no menor número desse lado. Entendeu? Uhum. Se no pior caso, poderia ser que o menor tivesse aqui tivesse um menos 1 nesse 8 aqui, né? Ó. Esse menos 1 não iria ser encontrado por esse procedimento, mas ele chegaria no 1, tá? É isso que eu quero dizer, que ele está indo para os menores. Uma hora isso vai acabar. Então é impossível acontecer isso. Tem que ter um mínimo local, tá? Beleza, esse é o procedimento para a árvore binária. Essa era uma questão, mas a questão que ela tinha me passado não era exatamente essa. Era a questão 7 aqui, né? Certo, mas por que é log de N consultas, né? Porque a gente esse procedimento parece o Hipify, né? Do Hipsort, né? Ele vai descendo na árvore.
que é log de n na base, ordem de log de n na base 2, né? Tá? N é o número de elementos, ok? Então, é o procedimento aqui de descida. A gente chama de desce-heap também, né? Lá no heap sort. Esse aqui é um pouco mais complicado. Suponha que agora é dado um grid n por n. E eu quero encontrar os mínimos locais, né? Então, eu tentei fazer uma figurinha aqui, imaginei que eu ia ter que falar sobre isso. Aqui está, eu tenho um grid. Aqui o grid, você imagina que cada pontinho aqui dessa tela é como se eu tivesse, esse aqui é um elemento, aqui tem outro elemento, aqui tem outro elemento, tem vários elementinhos aqui, né? Tá? E eu digo que eles estão ligados assim, esse aqui está ligado com esse, está ligado com esse, né? Eles são ligados desse modo aqui, né? Tá? É um grid, que a gente chama, uma grade, né, em português. Tá? Aqui tem um monte de elementos, aqui um monte de elementinho que a gente vai chamar de vértices mesmo. Aí aqui tem um, aqui tem outro bem do meio, aqui tem outro, e aí vai. Aqui também vai ter, né, aqui também é linhas e colunas, tá bom. O algoritmo procede como, né? Agora deixa eu me lembrar. Ele chama a borda de B, os elementos da borda, os vértices da borda de B, os vértices aqui do meio de C, esses azuis claros aqui, né? Então, cada elemento aqui, esse aqui é um elemento de C, esse outro aqui é um elemento de C, esse outro elemento aqui é um elemento de C, tá? Esse aqui é um outro elemento de C. Aqui vai ter um elemento de C, e assim por diante. O C vai representar o meio, né? A coluna do meio e a linha do meio, tá? O T vai representar os vizinhos do C e do B. O C e do B vão ser chamados de S. Já estou resumindo aqui a solução, tá? S, B, união C. Já estou dizendo isso daqui, eu não vou usar isso ainda vou falar de outras coisas antes, mas já estou mostrando aqui a figura para vocês entenderem que ela vai ser importante mais para frente. Então, o S são a borda mais o meio, o azul claro, e esse azul escuro aqui, né? Esse azul escuro aqui, esses elementos aqui são os vizinhos, tanto da borda, como aqui do meio, né? Tá? Esse aqui é um elemento vizinho aqui do meio, esse aqui é um vizinho da borda, tá? Então, faz esses quadradinhos aí, são os elementos de T, quer dizer, acho que eu falei outra letra, é o T que eu quis dizer, tá? São os vizinhos dos elementos de S, e S é borda mais meio. Tá bom. Agora vamos lá. Qual a importância disso, né? Deixa eu voltar lá. Acho que eu vou ver a minha resposta, que é mais... Primeiro, procura-se um menor elemento da borda, tá? Vamos chamá-lo de M, tá? Então, Mzinho, vai ser o menor da borda. É o menor da área preta aqui, tá? Da borda. Aí ele observa se tem algum elemento menor do que ele que seja vizinho. Tá? Não, antes de tudo, né? Se o menor elemento, se o M estiver aqui, como ele só é vizinho da própria borda, ele é o menor da borda, então acabou, achei um mínimo local, né? Se ele estiver aqui nessa quina, também, se estiver nas outras quinas, também. Aí a gente já resolveu, achou o menor do B, estiver na quina, acabou, achamos um mínimo local. Se não, ele tem que estar aqui, né? Certo? E agora ele olha o vizinho dele. Se o vizinho dele aqui, só tem um vizinho, né? Porque além os outros vizinhos são da borda, né? Se esse vizinho aqui for maior do que ele, acabou. Esse cara, esse M é um mínimo local, tá? Então, se acontecer isso, achamos, o algoritmo já para aí, já retorna M a um mínimo local. Se não acontecer isso, é porque esse carinha aqui, ele é menor do que M, esse elemento aí. Eu acho que esse elemento tem um nome especial, deixa eu me lembrar qual é. É V, né? A gente chama esse cara de V. Pronto. Esse vizinho do M, o M é esse cara aqui, é o menor da borda. O V, eu vou escrever assim, V menor do que M, quer dizer que o valor do V é menor do que o valor do M.
É isso que atrapalha o M de ser um mínimo local, né? Tá? Beleza. Então, o algoritmo agora, a partir daqui, ele vai proceder desse modo. Vai ser um algoritmo que recebe aí um grid desse, e a borda, existe um elemento vizinho à borda, sempre existe um elemento vizinho à borda, um certo V, que é menor do que todo mundo da borda. Né? Porque o M é o mínimo, e o V é menor do que N, então o V é menor do que todo mundo da borda, né? Pronto. A partir daí, o algoritmo vai fazer isso. Então, de novo, deixa eu repetir essa parte. O algoritmo vai assumir que existe um elemento V vizinho à borda, que é menor do que todo elemento da borda. Tá. Então, vamos lá. Caso contrário, é o que a gente chama dessa propriedade de asterisco. Existe um elemento V vizinho a alguém da borda, que no caso é o M, e que é menor que todos da borda, pois V é menor que M, M é menor que a borda. A partir daqui, a solução constrói um algoritmo que recebe um grid que satisfaz essa propriedade que eu acabei de falar e retorna um mínimo local. Então, já tá, nessa condição que a gente parou ali, estava satisfazendo essa propriedade. Tem um elemento vizinho à borda que é menor do que todo mundo da borda, que é o que a gente vai chamar de elemento V. Podemos assumir que se o número de elementos do grid for pequeno, né, se for uma quantidade pequena de elementos, a gente não chama recursão, resolve na marra, como é uma quantidade constante de elementos, né, faz uma busca exaustiva e resolve, vai ser tempo constante. Então, vamos nos preocupar só com a recursão mesmo. Para a recursão, o algoritmo procede assim, ó. Repetindo a solução lá que a Carol me mandou, seja C os elementos da linha, já falei do C, do S, do B e de todo mundo aqui, né? Como S união T tem O de N elementos, podemos procurar em tempo O de N o menor valor de S união T, tá? Ou seja, a gente vai procurar todos os elementos em preto, azul e vermelho, perdão, vermelho não, preto, azul claro e azul escuro, o menor deles. Essa quantidade aqui é uma quantidade linear. Veja, quantos elementos tem na borda? Numa N por N, daria 4N a borda, né? Mas os do meio, esses assim, esses caras, não todos dentro, só esses caras mesmo, né? Dessa borda interna aqui, né? Também vai ser ordem de N. Aqui tem N mais N, né? Na verdade, N menos 2, porque não exclui esse daqui. Também N menos 2 daria 2 vezes 2, 2 vezes N menos 2. E aqui também é uma quantidade linear de elementos. Ou seja, eu não vou calcular o valor exato. Esse conjunto S união T, o que é o S união T? É todo mundo da borda, é todo mundo preto, azul claro e azul escuro. Pronto. É a borda, mais os do meio, linha do meio, coluna do meio, e mais os vizinhos da borda e do meio, que é o T. Então, eu procuro o mínimo entre S união T. E eu posso fazer isso em tempo O de N, porque tem uma quantidade de O de N elementos lá. Tá? Ok. Como V é menor do que B e V pertence a T, então U não pode pertencer a B. Claro. Esse U vai ser o mínimo, né? Eu não falei isso, mas vamos escrever agora de verde. Esse U é o mínimo desses caras. Quem é essa união T, né? O U, ele pertence a B, união, que é a borda, união C, que é o meio, união T, que são os vizinhos da borda e do meio. O U não pode estar, o mínimo desse conjunto B, união C, união T, não pode estar no B, porque o V é dado como sendo menor do que todos da borda. Tá bom. Se ele tiver no C, o C é do meio, ó. Se ele tiver aqui no meio, ó, se o mínimo for esse cara, veja, os vizinhos dele, ó, estão dentro desse conjunto S união T. São azul claro ou azul escuro. Ó. Os vizinhos desse cara aqui, se esse aqui for o mínimo, esse aqui for o U, o mínimo do preto, azul claro e azul escuro, tiver no azul claro, que é o C, ele é um mínimo local, porque os vizinhos dele estão no S união T também. Então, achamos. Se ele tiver no S, no C, o algoritmo para aqui e retorna esse cara. Tá? Se não é esse caso, ele tem que estar no T. O T é um desses, é um aqui, né? Ó. Se, por exemplo, esse cara aqui poderia ser o U. O T é esse azul claro, azul escuro aqui, né?
E veja, o U é o menor do que todo mundo, preto, preto, azul claro e azul escuro. Então, ele é menor do que o seu vizinho aqui, né? E menor do que todo mundo aqui, ó. Nesse pedaço aqui, tá, ó. Todo mundo, perdão, inclui o preto também, né? Espera aí. Inclui aqui o preto. Esse U, como é o mínimo de todo mundo que é preto, azul claro e azul escuro, ele é menor do que todo mundo aqui dessa borda. E aí cai na mesma situação do V, né? Ó, tem um elemento, vizinho à borda, ou agora é o U, vizinho à borda desse parte verde aqui agora, né? Que é menor que todo mundo da borda. E aí a gente chama recursivamente para esse lado. Aqui, originalmente, tem N linhas e N colunas. Esse aqui vai ter N sobre duas linhas, N sobre duas colunas. Ó. Então, dividimos o problema na metade. Né? E aí tem aquele algoritmo. Cai no mesmo merge sort lá, o algoritmo. Né? T de N. Na verdade, merge sort não, né? Aqui, ele vai fazer o quê? Vai ter uma chamada só, e não duas, para metade, T de N sobre 2, né? Mais esse tempo aqui de pré-processamento aqui, né, para calcular o mínimo do B, que é o V, depois calcular o mínimo do S união T. Tudo isso parece muita coisa, mas é ordem de N. Aplicando aqui, esse aqui é um N, tá? Aplicando aqui o método mestre, T de N vai ser ordem de N. Tá? Ordem de N. Que era o que o algoritmo queria, né? Deixa eu ver, ordem de N mesmo, cadê? Tá aqui, ordem de N consultas, tá? Essa questão, quando a gente lê assim, né, a gente acha meio complicado, mas quando a gente faz o desenho, a gente entende, né? Tá? Mas, de fato, não é uma questãozinha trivial, não. Deu para entender, gente? Eu fiz o meu melhor aqui para explicar isso aí. Deu para entender. Tá bom, que bom. Mais alguma pergunta? Ó, tem até sexta-feira aí para trazer mais dúvidas, tá? Beleza. Deve ter questão aí sobre resolução de recorrências, tá? Notação assintótica pode cair. Exercício de divisão em conquista, tá? Coisas de ordenação, algoritmos que a gente já viu. Vai cair sobre grandezas. O que é grandeza? É notação assintótica, é? É o O, teta, ômega? Se for isso, pode cair sim. Né? Notação assintótica, notação O, teta, ômega. Isso, pode cair, coisa assim. Pode. Em geral, não sei. Às vezes cai, às vezes não cai. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok? É isso, gente. Se não tiverem mais dúvidas, a gente pode encerrar aqui. Se tiverem, fica à vontade. No momento eu não tenho mais nenhuma questão, não. Tá bom. Se você achar mais alguma que você queira, você pode mandar, a gente resolve na sexta. Ou talvez se fosse mais produtivo, ver com seus amigos, alguma questão que queiram fazer, alguma questão da lista, talvez, né? Tá? Teve um rapaz que falou sobre a mediana, né? A mediana teria que ser a média aritmética dos dois elementos do meio, né? Não sei se vocês viram essa pergunta dele. Isso acontece em estatística, né? Realmente, mas aqui em algoritmos a gente não usa assim. Para a gente é importante que a mediana seja um elemento do vetor, né? Até porque o algoritmo da mediana é usado, por exemplo, no algoritmo do quicksort. E para isso tem que ser um elemento do vetor, tá? Então é uma definição ligeiramente diferente, ou seja, no caso a mediana de um elemento, se ele tiver um número ímpar de elementos, é o que fica bem na metade. Se tiver uma quantidade par, pode ser qualquer um dos dois. A gente convenciona que é o primeiro, né? Mas poderia ser o segundo também. É isso. Então, vamos encerrar aqui.
Até sexta, gente. Professor, na Até, sua prova, professor, obrigado. professor, na sua prova você vai exigir algum método para resolução de recorrência, ou desde que seja um método que faça sentido estar valendo. Bem, o que eu posso fazer, o que pode acontecer, é eu passar uma recorrência que não dê para fazer, por exemplo, pelo método mestre. Ou seja, você não vai ter muita opção, você vai ter que fazer pelo método da árvore de recursão, por exemplo. Então, eu não vou, talvez, dizer explicitamente, resolva pela árvore de recursão. Mas se não for pela árvore de recursão, seria como, né? Poderia ser pelo método da substituição, mas aí você teria que ter um palpite do valor, né? Além de que, às vezes, dá, às vezes, mais trabalho. Então, se você acha interessante fazer pela substituição, tudo bem, mas você teria que ter um palpite, que eu saiba a substituição, você tem que ter um palpite, né? Para substituir é basicamente indução, você tem que ter dar um chute do valor esperado e aí calcular. Então, você está evitando aprender a árvore de recursão, mas não evite não, aprenda, é melhor. Ela é mais fácil do que parece, certo? Ah, tá bom, beleza. É isso, gente. Então, até sexta. Tchau, tchau. Até. Até, até sexta.